Na realidade, todos os filmes da franquia Exterminador do Futuro têm como tema central um apocalipse gerado por androides, controlados por uma inteligência artificial. Mas o que você talvez não tenha percebido é que John Connor, o líder da resistência no futuro, na realidade representa uma figura de Jesus Cristo, só que de uma forma mais moderna. Vários filmes que você nem imagina utilizam Jesus Cristo como referência para apresentarem a salvação de uma forma diferente, que não utiliza a fé no Criador como base para alcançá-la. Se você ainda duvida, veja o que está escrito nestes 2 versículos. Por que será que em todos, absolutamente todos os filmes da franquia, e até mesmo a série para a TV dos anos 90, repetem uma frase parecida com estes versículos? Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. It's okay, Mom. He's here to help. Get in! You want to live? Come on! Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. Is a machine that was sent here to kill you. Hey, go! You come with me or you're dead in the next 30 seconds. Come on! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Não é apenas o bem e o mal que estão lutando. Na Bíblia, o bem e o mal lutam pelo destino das almas dos homens. No Exterminador do Futuro, o bem e o mal lutam por seus respectivos direitos de existir e dominar o planeta. O Exterminador do primeiro filme era do modelo T-101. O 101 é um número muito usado no ocultismo. Representa a abertura de portais dimensionais, tal como funciona a viagem no tempo da franquia. Estes portais podem ser usados, através de magia e bruxaria, para trazer espíritos malignos para a nossa dimensão, e para que pessoas possam visitar a dimensão deles. É algo muito perigoso e lembrando, toda arte mágica é condenada pelo Criador. Veja a semelhança entre o portal do 5º filme, com o círculo mágico Wicca. Será mais uma coincidência? A partir do 2º filme, o Exterminador, agora reprogramado para defender John Connor, passa a se chamar T-800. Ainda no 2º filme, Sarah Connor e o T-800 atuam como profetas que pregam um evangelho apocalíptico. Eles ganham um importante convertido, Dyson, que deixa de lado o trabalho de sua vida, com base em sua fé recém-descoberta. Na sua pregação, eles falam sobre um apocalipse evitável, apenas destruindo a pesquisa e o laboratório da Cyberdyne, o que se mostra inviável nos filmes subsequentes, tal como descrito na Bíblia. Quando Connor pede para o T-800 não matar ninguém, existe um paralelo com Jesus pedindo a Pedro para guardar a espada, após ferir um dos guardas que vieram prendê-lo, o que está escrito em João 18. No filme Destino Sombrio, existe uma particularidade sobre o robô que é o vilão. O nome dele é Red 9. Uma prática comum em gerenciamento de projetos é dar o nome de revisões de um projeto conforme ele vai sendo atualizado, como revisão A, B, C, ou por números. Porém, este pode não ser o caso do Red 9. Ele pode estar se referindo ao livro do Apocalipse, que em inglês é Revelations. Portanto, o nome pode ser equivalente a Apocalipse 9, onde está escrito: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para o combate, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
No versículo 11 deste mesmo capítulo 9, existe ainda uma particularidade. Ele aparece em uma referência, cuidado, 9:11, na eletrizante cena de perseguição nos canais de drenagem de Los Angeles. Em Apocalipse 9:11 lemos: E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Este deus pagão Abaddon, ou Apolion, também é conhecido como o Deus que traz a destruição e conflitos armados sobre a terra. Esta referência, inclusive, é alvo de várias teorias conspiratórias. Você se lembra? Inclusive, o 9 e o 11 são dois números muito usados pelo ocultismo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando ao Red 9, entende-se como o agente que traria a destruição final ao planeta, uma vez completada a missão de aniquilar seu alvo, a Dani. E não é só o vilão de Destino Sombrio que possui referências bíblicas. Acredita-se que o T-1000 do segundo filme refere-se ao período de 1000 anos de paz, no qual Cristo reinará absoluto na Terra. Neste período, o diabo será preso. Apocalipse 20 afirma que após o término do milênio, o diabo será solto por um curto período de tempo, e reunirá as nações para a batalha contra Cristo. Os inimigos de Deus são derrotados, e então inicia-se o dia do julgamento, que dá nome ao filme. Já consegui explodir sua cabeça? Calma que ainda tem mais. A agente enviada para proteger a nova representante da resistência no futuro chama-se Grace, termo em inglês para a palavra graça. Então, a graça salvará a humanidade de seu destino sombrio. Parece familiar? A rede de inteligência artificial que comandará o ataque aos humanos no filme Destino Sombrio chama-se Legião, equivalente ao Skynet. A palavra legião pode referir-se a uma grande divisão militar, especialmente do exército romano. Mas este termo também é encontrado na Bíblia, quando Jesus cura o homem endemoniado, conforme Marcos 5:9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Sara é uma mulher jovem, humilde e solteira, que se tornará a mãe de um grande salvador chamado John Connor, assim como Maria é uma mulher jovem, humilde e solteira, que dará à luz um filho chamado Jesus. Tanto Maria quanto Sarah Connor ficaram perplexas quando confrontadas pela primeira vez. Da mesma forma, assim como o anjo Gabriel foi enviado por Deus para falar com Maria, Caio Ourice entra na vida de Sarah e lhe diz que ela se tornará mãe de um homem incrível, que salvará a humanidade, e também que os homens estarão dispostos a morrer por ele. Seu nome seria John Connor, que aliás tem as mesmas iniciais de Jesus Cristo, JC. E o nome Sarah, será que foi apenas uma coincidência? Caso você não se lembre. Sara é o nome da esposa de Abraão, a qual deu à luz ao filho da promessa, cujo nascimento havia sido anunciado por Deus 25 anos antes. Outra similaridade é o fato de Maria e José terem que fugir para o Egito, devido ao decreto do rei Herodes para matar todos os meninos, ao tomar conhecimento que o rei dos judeus estava para nascer, pelas profecias. Da mesma forma, Sara precisa fugir para o México, a fim de ter o seu filho a salvo de novos exterminadores que poderiam vir atrás deles. John é um líder, mas apenas em um futuro possível, pois na história do filme, o futuro não está escrito. Portanto, supostamente seu reino não é deste mundo. Destino, determinismo e empoderamento humano são os temas principais da história, com a capacidade de apenas um homem em alterar o futuro de uma raça inteira, sem nenhum tipo de dependência de Deus. Já a Bíblia afirma que todos os eventos do fim acontecerão conforme estão relatados em seus livros, e a salvação é dada mediante a fé em Cristo. Até mesmo o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, de 2003, se aprofunda em seguir alguns passos da história de Jesus. Nele, o exterminador carrega um caixão com John Connor dentro, como alegoria de uma procissão ao túmulo de Jesus. Mais tarde, John acaba sendo colocado em um abrigo antiaéreo, que representa o sepulcro onde Jesus foi enterrado. Na narrativa bíblica, este passo era necessário para servir de testemunho da morte e ressurreição do Salvador, a todos que crerem. Já no filme, o abrigo protegeu do dia do julgamento, sendo a preparação final para sua missão de salvar os que restaram na terra.
Será que é mais uma coincidência? Na cena final de Exterminador 3, John Connor narra que o ataque se iniciou às 6h18 da tarde. O capítulo 6 de Apocalipse possui apenas 17 versículos. Mas se observarmos trechos dos capítulos 6 e 18, mostram exatamente o final do filme. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo. E todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. A picape que o T-800, Sarah e John pegam para fugirem do T-1000, já próximo do final do filme, tem um adesivo escrito Louve ao Senhor. Isto pode fazer um paralelo com Jeremias 17:14, onde se lê: Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ou seja, o louvor do Senhor levou a salvação para toda a humanidade. Mais uma curiosidade. Em uma conversa no carro no segundo filme da série, o T-800 conta que a Skynet lançou mísseis nucleares em alvos na Rússia, sabendo que ela iria revidar e atingir alvos em solo americano, causando a morte instantânea de 3 bilhões de pessoas. Será esta alguma previsão sobre o conflito que se iniciou no final de fevereiro de 2022? Esperamos que não. As semelhanças e teorias entre John Connor e Jesus Cristo são tantas, que uma emissora de TV chegou a fazer uma paródia, só que agora fazendo o T-800 voltar no tempo para proteger Jesus. Existe uma cena onde Cristo pede para não ferir ninguém, tal como já comentamos, que ocorre no segundo filme. E também cenas do T-800 protegendo Cristo de Judas Iscariotes e dos soldados que foram prendê-lo, no início de sua paixão. A Skynet, Legião, Gênesis, ou qualquer outro nome que seja, é basicamente um supercomputador, que consegue reunir uma quantidade gigantesca de informação e processamento. Existem linhas de entendimento bíblico que acreditam que a imagem da besta, descrita em Apocalipse 13:15, poderia estar se referindo a algum tipo de supercomputador quântico, que reuniria toda a informação daqueles que tiverem a marca da besta em tempo real, para oferecer ao anticristo. Esta seria uma forma do anticristo adquirir uma onisciência emulada, visto que o diabo tenta copiar os 3 atributos de Deus, a partir da tecnologia, que são onisciência, onipotência e onipresença. Os computadores quânticos foram criados para processar quantidades massivas de informação simultânea, imitando de certa forma a onisciência de Deus. James Cameron, o diretor e detentor da franquia Exterminador do Futuro, já foi um cristão protestante, daí entendemos seu conhecimento bíblico. Mas com o tempo, ele se tornou agnóstico, e agora ele é um ateu que tentou desmascarar o cristianismo desde as raízes. Cameron co-criou e narrou o Êxodo Decodificado, um documentário que explora o relato bíblico do Êxodo. Em 2007, Cameron produziu outro, chamado A Tumba Perdida de Jesus. Foi transmitido no Discovery Channel em 4 de março de 2007. O documentário foi controverso, por argumentar que o túmulo de Talpiot foi o local de sepultamento de Jesus de Nazaré. Neste projeto, Cameron tentou de maneira pouco convincente provar que toda a fé cristã é uma completa mentira. De acordo com o documentário, Jesus nunca ressuscitou, e teve um filho com Maria Madalena. Eles apontam para uma tumba encontrada por construtores israelenses, há mais de 27 anos. O túmulo foi preenchido com 10 caixões de pedra. 20 anos depois, especialistas haviam decifrado os nomes nos túmulos: Jesua, filho de José, Maria, outra Maria, Mateus, Jofá, e Judá, filho de Jesua.
A partir desses nomes, que podem ser apenas uma homenagem que uma família prestou aos personagens bíblicos, eles criaram toda esta profana teoria, que supostamente derrubaria a fé cristã. Podemos observar como o conhecimento bíblico muitas vezes é utilizado de forma contrária aos mandamentos do Criador, tentando gerar dúvidas, ao invés de edificar e trazer uma palavra de conforto. O que você achou de todas essas teorias? Algumas são válidas e outras não? Comente. A tentativa de mostrar que o Apocalipse será gerado e resolvido pelos próprios homens, sem nenhuma intervenção divina, nega a existência de Deus e de todo o plano de salvação da humanidade através de Cristo. Temas como numerologia, cabala e abertura de portais, são práticas de magia, ocultismo e bruxaria, todas condenadas veementemente pelo Criador. O nosso interesse é te despertar para o quanto que os filmes estão carregados de mensagens ocultas, ainda que estejam bem diante dos nossos olhos. Precisamos estar atentos, principalmente no sentido de orientar nossos filhos sobre estes perigos, que aparecem de uma forma tão sutil, que a maioria das pessoas não consegue perceber. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, obrigado por assistir, e acompanhe as novidades do canal.